Meus amigos, Paulo Figueiredo, jornalista que está nos Estados Unidos e que recentemente reuniu-se lá em Washington com o Eduardo Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro e com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados americana. O Paulo sabe das coisas. E o Paulo está dizendo que as sanções Magnitsky contra Moraes podem voltar. Então, Paulo Figueiredo diz que sanções contra Moraes podem voltar. Isso está aqui no Pleno.news. O jornalista afirmou que as condições de prisão de Bolsonaro, ou da prisão de Bolsonaro, que todos sabemos das condições, vão ser apresentadas às autoridades americanas. Em seu canal no YouTube, nessa quinta-feira, 8, o jornalista Paulo Figueiredo comentou que ele e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro estão com reuniões marcadas em Washington para tentar retomar sanções da lei Magnitsky contra Xandão, nosso soberano. Segundo Paulo Figueiredo, os encontros estão previstos para esta semana. Aliás, estavam previstos para sexta-feira, dia 9, já ocorreram, e tem como foco recolocar o tema na agenda de autoridades parlamentares dos Estados Unidos. De fato, eles estiveram com o deputado Jim Jordan, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, conforme ele lhes disse. Certamente não é fácil, diz Paulo, mas também não é fácil que ele fosse sancionado, não é? Não era fácil que ele fosse sancionado. Mas foi. Não era fácil que fosse suspensa, está suspensa a sanção Magnitsky, mas foi. Não é fácil também a situação do ordenamento de constrangimento constante do ordenamento jurídico diante do que se está vendo na prisão, as condições de prisão do Bolsonaro. Paulo Figueiredo também disse o seguinte: mais uma vez, Eduardo e eu estaremos em Washington em reuniões em busca de uma política externa americana mais favorável ao Brasil. Paulo Figueiredo disse que a questão da tortura contra Bolsonaro na prisão será incluída nas conversas para mostrar que o ministro segue violando direitos humanos. Ele se refere à recusa de permitir, que foi bárbaro, hein? Paulo se refere à recusa de Moraes em permitir a internação de Bolsonaro após aquela queda. Toda a documentação está pronta. A gente só precisa acrescentar esses novos fatos com a continuidade da tortura do presidente Jair Bolsonaro e seguir no processo de convencimento e persuasão de que esta, embora possa ter sido uma decisão oportuna momentaneamente, e a gente vai falar sobre a Venezuela aqui hoje. Falaram sobre a Venezuela lá, então, né? Para os interesses americanos, não é uma medida oportuna no longo prazo para a relação dos Estados Unidos com o Brasil. Pois é. Deixar Bolsonaro entregue à vilania, não é? Que coisa. Pois é. Sobre a Venezuela, que Paulo está falando aqui da Venezuela, está falando do Brasil. Quando ele fala que ele estava na pauta dessa conversa entre ele, Eduardo, Flávio e o presidente, gente, não é pouco não, é o presidente da comissão mais importante da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o Jim Jordan. E eles vão conversar sobre Venezuela, vão conversar sobre o Brasil, vão conversar sobre a prisão de Bolsonaro, vão conversar sobre a necessidade da volta da Magnitsky, porque Xandão, conforme disse o Paulo, segue violando direitos humanos. E Paulo disse, olha, se naquele momento pode ter sido conveniente para os americanos, por conta de algum acordo, tem que atentar ao seguinte: agora veio o efeito da Venezuela, talvez os americanos não precisem mais da integridade desse acordo com Lula. O Alexandre continua violando direitos humanos, e atentar ao seguinte, do fato político novo no Brasil, que é a pré-candidatura fortíssima, agora até com apoio integral do Centrão, à candidatura do Flávio Bolsonaro. O sistema perdeu o seu fantoche, o seu avatar, que seria o Tarcísio de Freitas Cavalo de Troia, que o povo não engoliu isso, o Bolsonaro também não engoliu, fez um movimento de antecipação muito bem feito e lançou o filho pré-candidato. Então, essa reunião deu conta disso. Venezuela, uma segunda leva de presos políticos foi libertada há poucas horas. Há muitos presos políticos. Isso está indo
há um escalonamento disso, não é? Muito bem. Todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, o governo títere, o governo tampão do que sobrou do chavismo, que está lá como empregado do Trump agora, todos os dias, e às vezes mais de uma vez por dia, mandam sinais por meio de notas, por meio de notas oficiais, não é? Por meio de declarações da presidente interina, de seu irmão, que é o presidente da Assembleia Nacional, lá do Congresso venezuelano, mandam informações oficiais de que realmente estão cooperando integralmente com os Estados Unidos. Tanto é assim que Trump disse que a segunda operação militar ele por hora vai suspender, porque os seus fantoches agora lá na Venezuela estão obedecendo direitinho. E o STF da Venezuela? O STF da Venezuela é formado de alguns patetas muito ruins, de índole muito ruim, que são carimbadores ou eram carimbadores do regime do Maduro. Farão também, tal qual a Décio Rodrigues, seu irmão Jorge Rodrigues, este pessoal do STF da Venezuela farão a mesma coisa, porque eles cometeram crimes ao longo de muitos anos. Então eles também estão no acordão. Estão no acordão sim, vão ajudar bastante na transição, e depois vão pegar o banquinho e vão cair fora. De preferência cair fora da Venezuela. As coisas estão indo bem, as coisas estão indo muito bem. Agora, o Irã, vocês estão vendo, a qualquer momento, o Ayatollah e o seu regime, a sua guarda bolivariana, também darão adeus. O povo acordou de vez no Irã. Aqui no Brasil, por isso que Figueiredo fala, olha, há um outro contexto no Brasil que justifica agora a retomada da Magnitsky para cima do Xandão. De fato, nós não estamos vivendo aqui como os iranianos estão vivendo na última semana, mas há um clima no Brasil de que, a despeito dessas mise-en-scènes que o Lula anda fazendo no dia 8, a despeito disso e daquilo, nós estamos vivendo no Brasil um clima de desmanche da esculhambação, hein? Neste início de semestre. Aquilo que vem à tona quase toda semana sobre o envolvimento do Banco Master com figurões da República é estarrecedor. Agora, já vem provas por aí, já estão sendo noticiadas, de que o Banco Master, na verdade, era uma grande lavanderia daquela facção famosa. Está aí. Agora, imagine você. Se o Banco Master está envolvido com tanta coisa pesada, e se tem tanto político e tanto figurão, até do judiciário, na folha de pagamento do Banco Master, não à toa muitos estão dizendo que se o Daniel Vorcar, o dono do Master, abrir a boca, a República cai. Se tudo isso que se está aí prometendo que será descortinado, principalmente por meio de uma CPMI do Banco Master, que já tem assinaturas, inclusive, suficientes para instauração na volta no final das férias do Congresso. Se revelar tudo isso, realmente a República pode cair. Inclusive, a Polícia Federal vai coletar nos próximos dias um depoimento do ex-sócio do Vorcaro nesse Banco Master, que por coincidência até um baiano. Meus amigos, a República pode cair. E por que pode cair? Porque, a confirmar tudo isso que está aí, o nariz está despontando, o Brasil não é que vai se tornar, já é um narco-estado. Que coisa, hein? Dê seu like aí. Clique no botão hypar se aparecer para esse vídeo ir até mais pessoas. Deixe o seu like, compartilhe, comente
Meça as palavras, porque o sistema está batendo na sua porta. Meça as palavras na hora de comentar. Pode comentar. É bom que comente, mas cuidado com as palavras. Eu quero e preciso. O canal quer e precisa que você vá até a aba Seja Membro. Clique aí. Descubra como funciona se tornar membro do canal.